acompanhando o TVC News até 12h45, trazendo aí muitas informações para você, como essa, por exemplo, com o João Pedro Barreto, gerente de planejamento e avaliação do IMA, porque tem um edital aberto para contratação temporária. João Pedro, bom dia, prazer, tudo bem? Bom dia, Fabiane. Um prazer participar do programa na TVC News. Uma satisfação poder representar o IMA nesse assunto tão importante que é o processo seletivo. Exatamente, vamos lá. Quantas vagas, quais as sedes que tem, né, que a pessoa pode se candidatar? E lembrando, né, é um contrato temporário, né? Isso. Primeiramente, eu acho interessante informar o portal eletrônico que foi desenvolvido especialmente para esse processo seletivo, que é o act.ima.sc.gov.br. Calma, fala mais devagar para a Nesse, pessoa que está em casa poder anotar. engatei a quinta marcha, né? Hã? Ah, tá. act.ima.sc.gov.br. Pronto, anotou aí em casa? Ó, agora vê se você está dentro de uma das vagas liberadas aí dentro desse edital, né, João? Isso, exatamente. Nesse site, ali constam todas as informações, a inscrição é dentro desse site, e aí na primeira tela já é possível fazer o download do edital. O edital é o documento em que todas as instruções são apresentadas, a documentação que vai ser exigida, bem como todo o quadro de vagas e a escolaridade. Passando um panorama sobre o quadro de vagas, elas são as seguintes: analista de comunicação social, analista de informática, analista de recursos humanos, analista técnico administrativo 2, psicólogo, químico, técnico em atividade de engenharia, técnico em informática e médico veterinário. Quantas Esses vagas? cargos, Ah, eles totalizam 91 vagas. 91 vagas? Isso, exatamente. Bastante, João. Sim, sim, considerando que o IMA possui, além da sede em Florianópolis, 16 coordenadorias regionais espalhadas em todas as regiões do estado e mais 10 unidades de conservação, então o nosso quadro de pessoal é relativamente amplo, então a demanda por ACT também acaba sendo um número significativo, né? Aham. Até quando o edital estará aberto? O prazo de inscrições é até dia 16 de janeiro. Se iniciou dia 2 e vai ocorrer até o dia 16. O IMA pertence ao Estado, né? E como é que funciona a questão do concurso público? Porque para 90 vagas significa, na minha leitura, que falta mão de obra, que estão carentes aí de mão de obra, apesar de uma contratação temporária de um ano mais um ano, é isso, né? Isso, 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, Por mais... conforme a Lei Complementar 260 de 2004. E qual quem é que estabelece, né? Como é que funciona a questão do concurso público? Vocês que pedem para o governo do Estado? Como é que funciona isso, João? Sim, na verdade, existe todo um trâmite administrativo, o IMA não tem autonomia para lançar um concurso, um edital de processo seletivo, sem a aprovação do grupo gestor do governo. Aham. Nesse sentido, o processo seletivo do ACT, ele teve a aprovação do grupo gestor de governo. Lógico que a iniciativa partiu do Instituto, mas houve todo um trâmite administrativo junto às instâncias do Estado para que houvesse a aprovação desse edital. Aham. Agora, para esse edital especificamente, que vai até o dia 16 de janeiro, quais as orientações básicas que você daria para aquela pessoa que nesse momento nos ouve, se interessou e disse, opa, pode ser que eu tenha aí uma chance para mim? A orientação principal é ficar bastante atenta ao que está explícito no edital. O edital ele vai apresentar todas as informações e na minha opinião, ele está bastante claro no quais são os pré-requisitos e o que a pessoa precisa preparar de documentação para se inscrever. Certo. E João, qualquer dúvida, a gente tem um e-mail também para todos podem encaminhar se houver algum problema, se encontraram algum óbice no momento da inscrição, existe um e-mail act.ima.sc.gov.br. Então, se surgirem dúvidas, pode ser enviado um e-mail para esse endereço que a gente tenta responder o mais rápido possível. certo. João, me diz uma coisa, qual é a média salarial? A média salarial para os cargos de nível médio, a remuneração é de R$ 7.003,40.
Já para os cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 10.971,24. E para ambos, ainda se acresce um valor de R$ 264 de auxílio alimentação. Certo. Existe algum dessas vagas no edital para trabalho home office? Não, a princípio, o regime presencial com uma jornada de 40 horas semanais. Tá bom, então. Então, até dia 16, o edital está aberto para inscrição. Os interessados acessam o site ACT, ó, viu? Nem lembro mais. Se quiser acessar, até bem lembrado, se quiser acessar o site do IMA, que é o ima.sc.gov.br, ali, às vezes o pessoal tem dúvida, por exemplo, das unidades de conservação. Os nomes, tem a Serra do Tabuleiro, por exemplo. Qual que é o endereço da sede? Se a pessoa tiver dúvida, ali no nosso site tem certinho esses endereços, e se houver interesse de se inscrever para algum cargo nesse parque, nessa região, também é interessante acessar o nosso site. E sobre a página do ACT, o endereço é o act.ima.sc.gov.br. Tá bom. Olha, João, muito obrigada, João Pedro, por nos atender. Sextou, né, João Pedro? Já vai sextar também? Não, eu fiz aqui a entrevista de casa e na sequência já vou pro trabalho, né? Já vai pro Vai trabalho. sextar ainda, falta umas horinhas para sextar. Falta umas horinhas para sextar. Eu também. Também. Mas estamos mais próximos de sextar, né? Sim, exatamente. Isso que importa, né? Isso que importa. Muito obrigada e um excelente final de semana. Estamos à disposição. Eu que agradeço, Fabiane, obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente tenta ajudar. Tá bom, obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Bom final de semana. Bom fim de semana. 12h34 minutinhos, vamos ao comentário dele, Saul Carvalho. Bom dia, Saul. Bom dia, Fábio, porque eu ainda não almocei, mas para quem já almoçou, né? Boa tarde e sexta-feira, início de mais um final de semana. De semana que é o primeiro de 2024, vai dar muito o que falar esse final de semana. Por quê? Justamente por isso, uma decisão do desembargador substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Marcos Buch, fez com que fosse cancelada a festa programada para hoje, onde o governador Jorginho Melo ia dar posse a novos secretários. E essa liminar diz respeito ao posicionamento dele com relação ao secretário, que é o filho dele, Felipe Melo, que é advogado, que acompanha a política já há muito tempo, né? Alguns dizem até que ele exerce uma grande influência sobre o pai, o que deveria ser o contrário, né? O pai exercer a influência sobre o filho. Mas o Felipe Melo é um advogado muito competente, tem uma experiência já na vida pública, só que pegou mal, ficou uma situação muito difícil com relação a isso. O pessoal entrou, né? Você mostrou agora há pouco aí na matéria, o pessoal entrou com esse pedido. O João Marcos Buch, que é desembargador substituto, em regime de urgência, expediu essa liminar. E aí o que acontece? A festa foi transferida para segunda-feira. Os entendidos da parte jurídica e política dizem que daqui a algumas horas essa liminar deve ser derrubada. Por quê? Porque tem lá um acórdão, tem lá no STF, dizendo o seguinte, que pode acontecer esse tipo de nomeação. Ela é legal, porém traz aquelas ranhuras, aqueles detalhes todos que a gente já falou no comentário de ontem, onde as pessoas acharam muito estranho isso, né? Ficou um negócio meio ruim. Só que nós temos um caso, Fábio, e você na rádio ontem lembrou disso, nós temos um caso aqui do prefeito, que é o Rondem Morastone, e o filho, que é o Thiago Morastone. O Thiago é um secretário, é também filho do prefeito, mas é um secretário. Então nós temos esses casos. E aí o governador, ele transfere a festa, que estava programada para hoje, para segunda-feira, porque daqui a pouco essa liminar deve cair, e o governador então dará posse não somente ao filho Felipe Melo, na Casa Civil, mas também todos os outros demais secretários. Falei sobre essa oxigenação, obviamente que isso é importante. O problema todo é o grau de parentesco, a ligação, e isso tudo trouxe um certo desconforto no eleitor de Jorginho Melo. Para as próximas horas, a gente aguarda para ver de fato o que vai acontecer nessa engenhoca jurídica. A gente não sabe se era legal, por que teve uma liminar. Bom, mas a liminar é justamente para poder avaliar e julgar
de fato, se realmente é legal, se pode ou não pode. Mas o desembargador não sabia que era legal? Ele não conhece o acórdão? É que tem um olhar diferenciado, um entendimento sobre esse assunto no STF, né? Então, o STF diz que não, que pode, que não tem nenhum problema, apesar do grau de parentesco, não há nenhum problema. E o pessoal diz que não é assim, né? Uhum. O pessoal diz que não é bem assim. E tem alguma coisa, tem algum ruído, só que todo mundo está dizendo, não, peraí, essa liminar vai cair já. Vai cair já essa liminar e na segunda-feira, que está marcada a festa, teremos então a posse de todos esses secretários anunciados. Olha, Fábio, para quem é MEI, é importante anunciar. Vocês sabem, né? Todo mundo já tem conhecimento, o aumento do salário mínimo. Subiu, talvez não tenha sido tudo aquilo que o povo esperava, mas houve um percentual, esse percentual já está sendo repassado e em contrapartida os MEIs precisam ficar atentos porque aquela contribuição mensal, que era de R$ 66, agora com esse aumento do salário, pulou para 70. Pode não ser muito para quem recebe, mas para quem paga vai fazer uma certa diferença. É bom já ir se acostumando com os novos valores para você poder continuar fazendo a sua prestação de serviços e também tirando a sua nota fiscal. O final de semana se aproxima, Fábio, mudando de assunto agora, e as pessoas todas estão reclamando. Qual que é a maior reclamação hoje de quem usa a 101? Muito carro. Só que na praça de pedágio, as pessoas estão esperando cerca de, às vezes, 20 minutos a meia hora, porque o tráfego é intenso, são muitos veículos. E aí o PROCON diz o seguinte, não, se passar de 10 minutos, o usuário ele tem direito a passar sem pagar o pedágio. Só que a concessionária não libera a cancela. Então as pessoas têm que pagar o pedágio, apesar de esperar 20 minutos, 15 minutos, meia hora, tal. E aí o PROCON diz, não, tem que liberar a cancela. Só que não tem quem fiscalize isso. Não tem quem faça cumprir essa ordem que o PROCON diz que existe. E o que acontece? O usuário fica sofrendo. Além de esperar muito, paga e ainda o seguinte, não tem os seus direitos ou as suas garantias dos seus direitos sendo cumpridos. É preciso que alguma coisa seja feita. São muitas reclamações, as pessoas não aguentam mais. Puxa, ficamos tantas horas no pedágio, será que não poderia liberar? Porque o PROCON diz uma coisa, mas a concessionária faz outra. Precisa ter alguém que regule isso. E, de fato, o que não dá é para as pessoas serem lesadas. E aí, quando eu falo lesado, é porque a coisa de maior valor depois da família é o tempo que você tem. E quem vem para a praia, quem vem para a nossa região, ou quem vai na direção de Florianópolis, está querendo aproveitar muito bem o seu tempo. O tráfego é intenso, a gente entende isso, só que precisa que alguém faça cumprir isso que as pessoas estão dizendo que é legal, pelo menos o pessoal do PROCON diz, não, é legal, tem que liberar a cancela, mas não está sendo liberado. Você e eu vamos continuar pagando e esperando muito ainda, Fábio. Tá bom, muito obrigada, bom final de semana. Muito obrigado, bom final de semana, uma boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Eu vi que você teve uma entrevista aqui com a Pamela, né? Uhum. Mas ela volta daqui uns dias também para falar sobre o futuro político, né? Futuro político, a gente já sabe que tem muitos convites de partidos para que ela seja uma candidata a vereadora. Ela que na última eleição foi ventilada, né, para a candidatura a prefeita, tal, depois de um certo tempo acabou saindo fora, não quis dar continuidade ao projeto, mas agora parece que é bem certo, Fábio, bem certo mesmo que ela deve ser candidata a vereadora nas eleições de 2024. Um bom final de semana a você, uma boa sexta. Obrigada, até terça. Até terça. Terça-feira. Bom, antes de encerrarmos, vamos conferir como fica o tempo. Mas eu tive que mandar ele parar de falar. Então... Na sexta-feira, o tempo se mantém nublado, com chuvas fracas no decorrer do dia, em especial no litoral e áreas próximas, devido à atuação da circulação marítima. No oeste, o sol predomina na maior parte do dia, enquanto o meio-oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí já contam com mais nebulosidade. Entretanto, para todas as regiões, há condições para pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, típicas de verão. O risco é baixo a moderado para ocorrências como alagamentos, deslizamentos pontuais, em especial nas áreas próximas à Serra e o litoral e o Planalto Sul, onde a chuva pode ser mais volumosa. As temperaturas máximas ficam entre 25 e 33 graus no Grande Oeste e Norte de Santa Catarina. Entre a Grande Florianópolis e o sul do estado, as máximas não passam de 24, devido à maior nebulosidade. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra.
Obrigada, Caio. E assim a gente encerra a primeira semana do TVC News de 2024. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira. Olha, vem o final de semana, se cuida, fica com Deus, vai de leve para a gente se encontrar na segunda. Tchau, tchau.